3. Primeiramente, vamos ler João capítulo 2, versículo 23, 24 e 25. João capítulo 2, 23, 24 e 25. Depois nós vamos ler João capítulo 3, versículo 1 até o 6. Aleluia. Está assim: e estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia que havia no homem. Agora capítulo 3, versículo 1 até o 6. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Pai Celestial, obrigado pela tua palavra desde já, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós estamos envoltos aí a muitas religiões ou credos religiosos. E da mesma forma, isso também acontecia em Jerusalém. Por que acontecia? Porque naquele grupo, naquele povo todo, havia alguns grupos religiosos que na mente deles estavam servindo a Deus. Na mente deles estavam agradando a Deus. E esses grupos religiosos eram fariseus, saduceus, zelotes, os essênios. Tinha também os escribas, que eram os doutores da lei, os responsáveis a orientar o povo através da palavra de Deus. E aqui a gente lê a princípio que havia tido ali uma Páscoa e Jesus ali fez grandes milagres. E naquele meio haviam essas pessoas ali. Estavam acompanhando todo o processo, toda a obra feita por Jesus. E a Bíblia fala que, embora muitos ali haviam crido no que Jesus fazia, mas Jesus sabia que muitos ali não eram pessoas de confiança.
só rituais, seguiam a lei, o que era escrito e determinado. Era como uma empresa onde você tem procedimentos a serem seguidos. E tem N procedimentos nas empresas. Tem procedimento de compra, tem procedimento de segurança, tem procedimento administrativo. Só que as pessoas que os procedimentos seguem aquilo que está escrito ali. Mas nem sempre o fato de seguir o procedimento gostariam de fazê-lo. Porque sempre a crítica, tipo, se fosse eu, não faria um procedimento assim. Mas eu vou seguir, está escrito, alguém escreveu, eu vou fazer. Porque eu sou obediente. E eu trabalho para isso, eu ganho para isso. Ou seja, eu não ganho para inventar moda, inventar história, eu ganho para seguir o procedimento. Glória a Deus. Esses religiosos eram assim, porque eles pegavam a lei, liam e seguiam a risca, como está escrito em Mateus, capítulo 23, Jesus falou, no verso 1 em diante, que diz que na cadeira de Moisés se assentam escribas e fariseus. Tudo que vos mandar fazer, procedimento, fazei. Mas não fazei conforme as obras dele, porque dizem e não praticam. Atam fatos pesados nas quais as pessoas, mas eles mesmos não conseguem mover nem com o dedo. Então eles seguiam o procedimento, mas o coração deles estava longe. Entendiam, falavam, ensinavam, pregavam, mas faltava algo nele, porque não basta ser conhecedor da Bíblia, não basta ser conhecedor da palavra, não basta ensinar bem, não basta pregar bem, não basta ter uma boa oratória, não basta ter uma boa voz que donge, que chama a atenção das pessoas, não basta ter um português polido que chama a atenção das pessoas, não basta isso. Isso é bom, é importante, mas não é tudo para Deus. Deus maravilhoso, glória a Não é Deus. tudo para Deus. É isso. Mas o que nos chama a atenção é que dentre aquelas pessoas havia ali, né, um fariseu diferente, um fariseu que embora também seguisse a lei, um fariseu que era mestre de Israel, mas ele havia sido tocado pelos ensinamentos de Jesus. Ele havia sido tocado pelos milagres que Jesus havia efetuado. Ele, por sua vez, aguardou passar o dia da Páscoa. Quando chegou a noite, ele foi ter com Jesus. Ou seja, toda aquela obra feita tocou nele, fez diferença nele, porque a palavra de Deus, ela é boa, é bonita, é eficaz, Aleluia. é poderosa, Glória a Deus. mas ela precisa fazer efeito na minha vida. Verdade. Ou eu preciso deixar que essa mesma palavra faça efeito na minha vida também. Glória. Eu preciso ser tocado pela palavra. Aleluia. E esse Nicodemos, a Bíblia nos fala. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele não era uma pessoa qualquer. Ele era uma pessoa importante em meio àquela sociedade. Ele era uma pessoa, na verdade, que era um ensinador, era
E ele fazia parte daquele grupo religioso. E a Bíblia diz que ele foi ter com Jesus. Ele disse, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Ele viu todo o movimento e percebeu: esse aí não é como nós. Esse aí é diferente. Ele percebeu que com todo o conhecimento dele, ele percebeu que com toda aquela posição que ele tinha, tudo aquilo, ele viu que tinha alguém que estava além daquilo que ele falava, daquilo que ele ensinava. Ele teve essa percepção. Ele não perdeu tempo. Aquilo trouxe nele uma curiosidade. Ele foi ter com Jesus, já foi dizendo logo: sabendo que tu és mestre. E ele também era mestre. Às vezes chegou tirando o chapéu, como está em Apocalipse capítulo 4, verso 11, que vai falar que os anjos, os 24 anciões, tiravam toda a sua coroa e punham aos pés do mestre, do Senhor. Ele chegou logo, não chegou se exaltando, como os fariseus. Ele chegou se humilhando e reconhecendo a sua insignificância, a sua pequenez. Chegou a reconhecer em contrapartida a grandeza do Senhor, dizendo exatamente isso: Rabi, que quer dizer mestre, bem sabendo que és mestre, vindo de Deus. Tu não é uma pessoa, tu não foi feito como nós. Tu não teve uma escola terrena. A tua escola é espiritual. Realmente tu vem de Deus. Aleluia. Ele começa falando, relatando, eu imagino. Ele falando e Jesus olhando para ele, ouvindo aquilo. Eu imagino Jesus admirando aquela fala, aquela disposição de se apequenar diante do Senhor, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Ou seja, é impossível. Entre nós não tem quem ninguém faça. Entre nós, fariseus, saduceus, essênios, zelotes, escribas, não tem ninguém que tem que vir de Deus para fazer isso. Tu és diferente. Jesus toma a palavra e diz: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É o que está escrito na primeira carta, na segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,17. Glória a Deus. Que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Ou seja, Nicodemo, você precisa tornar uma nova criatura. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ele diz essa palavra que deixou Nicodemo curioso e disse: como pode um homem nascer sendo velho? Realmente é difícil entender isso. É difícil para qualquer um. Eu não entendi. Para qualquer um de nós. E quando você fala aqui de alguém como Nicodemos, um mestre, também um príncipe,
E ele chega e fala aqui: como pode isso? Como isso acontece? Essa questão de nascer de novo. Eu já sou grande. Eu já nasci. Diz a Bíblia: pode porventura tornar a entrar no peito de sua mãe e nascer? Irmãos, isso é uma pergunta que ele faz. Ele estava curioso. E essa curiosidade foi boa para ele. Porque a colocação de Jesus foi chamar a atenção dele. Aleluia. Foi mostrar que deveria fazer uma mudança, uma transformação. Foi mostrar para ele que não adiantaria ter conhecimento da letra, mas ter conhecimento do dono da letra. Porque a Bíblia é a biografia de Deus. Quer conhecer Deus? Entenda a Bíblia, leia a Bíblia, estude a Bíblia, obedeça a Bíblia. Quer conhecer Deus? Adentre a Bíblia. E Deus mostrou para ele: olha, tem que ser uma criatura. E ele começa a fazer aquela pergunta, e foi uma pergunta lógica. Não foi uma ignorância, não foi uma estupidez, não foi uma pergunta lógica, que qualquer um de nós faríamos também, com certeza. Mas ele estava perguntando devido ao conhecimento que tinha da lei, até porque na lei não estava escrito isso. Para ele era uma novidade. Nunca ensinou sobre isso, nunca ensinaram sobre isso, na lei não tinha sobre isso. E vem agora o mestre, filho de Deus, e fala para ele isso. Jesus então fala para ele: ó, na verdade te digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, presta atenção. Você pode ter todo o conhecimento da lei, mas se você não nascer da água, o que é nascer da água? João capítulo 4, versículo 7, parte B, vai dizendo: Jesus está assentado na beira do poço e chega ali a mulher samaritana. E quando ela chega, ele olha para ela e diz: dá-me de beber. Dá-me de beber. E a mulher vai e fala o quê? Como pode, sendo tu judeu, pedir água para mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se comunicam com o samaritano. E Jesus vai e diz: mas mulher, se tu soubesse que ele te pede água, tu pediria, beberia jorrada da vida eterna. Mestre, Senhor, então, onde é que tem essa água? Porque o poço é fundo. Ele falava da água da vida. Ele não falava água mineral de Bicuda Grande, Vale do Sol, Serra do Segredo. Não era isso não. Ele falava da água da vida, aquela água que vem do céu. Aleluia. E ele dialogando com aquela mulher também dialogando com ele, e foi só bebendo dessa água. Ele volta aqui agora para dizer: Nicodemos, você precisa beber da água que eu te dou. Amém, Jesus. Água clara e cristalina, para você nascer. Tem que nascer da água viva, que desce do céu, do trono de Deus. Aleluia. E do Espírito você precisa ser transformado, mudado. Você precisa permitir que o Espírito Santo de Deus habite em você, more em você, transforme
A cada dia, nós temos visto muitas coisas acontecerem mundo afora. A gente tem visto que aquelas pessoas que você mesmo espera, as pessoas estão morrendo. Mas acontece que a palavra de Deus, em João 3,16, que é um texto algo clássico de toda a Bíblia, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente percebe que foi uma iniciativa de Deus, porque a questão não está em morrer, a questão é o estado em que estiver quando morrer. Porque ninguém vai ficar para a semente. Todos nós um dia haveremos de partir. Essa é a realidade. Porque existem 3 situações as quais nós temos que considerar e muito. Uma, nascer é uma incógnita. Viver é uma aventura como está esse mundo. E morrer é a coisa mais certa. Porque em Salmo 116, 15 diz: maravilhosa é a vista do Senhor, a morte de seus santos. Nós choramos aqui, mas a festa é no céu. Aleluia. Ninguém é proibido de chorar ao perder um ente querido. Mas para quem estamos perdendo o nosso ente querido? Porque a iniciativa de Deus foi: porque Deus prova o teu amor por nós, em que Cristo Jesus morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8 fala sobre isso. Ou seja, Deus se antecipou a nós. Você vê pessoas nos bares bebendo, você vê pessoas traficando, você vê pessoas viciadas, você vê mulheres se prostituindo, você vê tudo isso. Mas essas pessoas ainda não sabem que Jesus se antecipou para elas. Deus se antecipou. Deus não fala para você: larga, depois que você largar de beber, eu vou te amar. Depois que você largar de fumar, eu vou te amar. Depois que você largar de traficar, eu vou te amar. Não. Aleluia. Ele fez isso e nem faz isso. Mas ele se antecipa. Foi o que aconteceu com a Bíblia. E quando a Bíblia fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal maneira é porque João não conseguiu encontrar palavras para dimensionar o amor de Deus em relação à humanidade. Até que prova o contrário. Todas as pessoas são importantes para Deus. Aleluia. Aleluia. Não importa se é ladrão, se é traficante, se é político, se é... não importa. Porque atrás de determinada atividade da pessoa tem uma alma, tem uma vida. E por ter uma vida, a Bíblia diz em Mateus 25, 41, que o inferno foi feito com o diabo e seus anjos.
O inferno foi feito para o ser humano. E por não ter sido feito para o ser humano, o Pai se aproxima com uma atitude, irmãos, não somente de amor, mas um amor que resgata, um amor que traz para si a sua joia mais preciosa, que somos nós. Valorize o que você é. Glória a Deus. Valorize porque Deus te valoriza. Amém. Deus nos valoriza. Glória a Deus. Deus, Jesus aqui estava valorizando Nicodemos. Nicodemos aqui estava valorizando aquela conversa com Jesus. Lá no capítulo 7 aqui de João, os fariseus e saduceus estavam preocupados porque mandaram prender Jesus. Mandaram prender. Aí os soldados voltaram e disseram: olha, eles perguntaram por quê? Não prenderam ele não? Cadê o homem que mandou? Não prenderam? Eles disseram: olha, ninguém até hoje falou como aquele homem falou. Pô, vocês também acreditaram? Ninguém até hoje. Não, mas tem que aprender a fazer. Aí, isso foi os fariseus. Nicodemos estava no meio e disse: sabe o quê? Por um acaso, a nossa lei julga alguém sem saber o proceder, de onde ele veio, o que ele é? Aí virou para Nicodemos: você também acreditou nele? Perderam o partidário, que Nicodemos havia se convertido. Aleluia. Se valoriza, porque isso chama-se amor de Deus. Aleluia. Amor de Deus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo no Senhor, nesse seu complexo inferior, dizendo aos gritos que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos. E
Jesus